Olá pessoal, seja muito bem-vindo a um resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje, sábado, estamos aqui para começar essa semana e a primeira coisa que eu quero te avisar é que você percebeu que eu não sou o pastor Ranieri Salles, sou o pastor Rickson Nobre, trabalho na Safeliz aqui na Espanha. O pastor Ranieri sempre tem feito as lições a cada semana. Essa semana ele pediu um help, ele tem aí muitas atividades e essa semana eu estou substituindo. Eu sei que não será a mesma coisa, não é igual. O pastor tem muito conhecimento, já tem bastante experiência com vocês, inclusive. Eu faço as lições em francês, como vocês podem perceber aqui. Temos aqui o título do meu programa em francês, mas como falo português também, posso estar com vocês durante a semana. Então, peço perdão, mas vamos aí viver uma aventura juntos essa semana, uma semana muito bonita, porque a lição vem falando de adoração, que é algo essencial na nossa vida cristã, e vem falando de alguns aspectos ligados à adoração, tanto coletiva na igreja, como também pessoal. Então, nós vamos mais ou menos tratar esses assuntos aqui essa semana. O que é uma adoração autêntica, né? A santidade que Deus exige para isso, e vamos ver a questão da santidade também. Buscar a Deus com um coração perfeito. É possível ter um coração perfeito para buscar a Deus? Evitar as coisas que nos separam dele para ter uma adoração mais efetiva. As formas exteriores importam na adoração. E a adoração enraizada no reconhecimento da graça de Cristo. E para terminar, será possível ter uma vida irrepreensível para ter uma devoção autêntica? São alguns pontos que nós vamos abordar nessa semana. Eu tenho certeza que se você decidir no teu coração que Deus tem uma mensagem para você essa semana, isso com certeza vai acontecer e você será enriquecido. Antes da gente entrar na lição de sábado, temos aqui a versão longa e a versão mais curta desse vídeo, então eu gostaria de fazer alguns anúncios já nessa lição de sábado para ficar aí para vocês. Nós, aqui na Safeliz, temos um grupo de intercessão e nós oramos pelos pedidos de oração que são feitos. Então, se você tem algum pedido de oração, se você está passando por algum momento difícil e gostaria que nós pudéssemos interceder por você, por favor, embaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que leva para um formulário lá, pedido de oração. É anônimo, você coloca o teu nome se quiser, se não coloca anônimo ou algum outro nome, e coloca ali teu pedido de oração. Nós recuperamos essa informação e enviamos para o nosso grupo de intercessores. E eles estão, uma vez por semana, recebendo esses pedidos e estão intercedendo durante a semana pelo que você pediu aí pelo formulário, tá bom? Outra coisa muito importante é o nosso grupo WhatsApp Safeliz Português. Já temos dois, né? O primeiro já está lotado, então nós temos aqui um QR Code que aparece agora, para que você possa entrar no grupo número 2. Esse grupo nós enviamos todos os dias os links da lição individual. Esses links servem para você não ter que perder tempo, não esquecer de buscar a lição, ok? Também enviamos ali artigos e temos de vez em quando códigos de promoção para que você possa comprar mais barato na Safeliz. E falando da Safeliz, a Safeliz é uma editora, estamos aqui na Europa, mas editamos livros para todo mundo. Temos livros em português e várias outras línguas. Então, se você lê além do português, espanhol, francês, inglês e outros idiomas, nós temos muita coisa que pode ser interessante para você em publicação em safeliz.com, se você está em qualquer lugar do mundo, mas se você vive na Europa e fala português, ou espanhol, ou francês, você também pode ir em publicacionesadventistas.com, ok? E ali você tem livros em outros idiomas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com a lição de sábado, porque essa semana promete. Na lição de sábado, existe aqui alguns pontos muito interessantes com relação à vocação de Israel para explicar por que é importante a adoração na igreja. Olha só, o ideal de Deus era que o povo de Israel fosse tão abençoado, tão protegido, tão cheio de graça e de bênçãos, que os outros olhassem para eles e diriam: nossa, essas pessoas são tão abençoadas, as suas lavouras, os seus animais, a saúde deles, vejam só, são pessoas muito prósperas. Eu quero saber por que eles são prósperos, eu quero saber por que eles são assim, estão tão bem comparado aos seus vizinhos, aos outros povos. Então, seria um evangelismo através do testemunho de um povo centralizado em um só lugar. E no sistema que Deus criou ali, as pessoas iriam adorar regularmente a Deus aonde? No templo, né? Antes no santuário, mas no templo, para poder regularmente estar vivendo ali cerimônias que relembravam o plano da salvação, o perdão dos pecados, tudo aquilo que acontecia ali no templo. Então a gente percebe que essa questão de se reunir em igreja, fazer eventos para se reunir, fazer cerimônias, faz parte do plano de Deus para o ser humano. Nós somos
muito esquecidos. Se nós vivermos a nossa fé de forma isolada, tipo assim, eu adoro a Deus, mas eu quero viver uma adoração mais pura, mais isolada, mais eu e Deus. A ideia parece até bonita. Ah, porque fulano, porque sultano, e às vezes na igreja eu me distraio. Pode até parecer interessante, mas isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós possamos regularmente nos reunirmos, e por isso que é importante ir à igreja. Hoje, nós temos cada vez mais pessoas que estão vivendo a igreja de forma virtual. Depois da pandemia, começamos todo um trabalho mais forte nas redes, isso está ok, foi muito bom. Eu imagino que pessoas com muita idade, pessoas que estão viajando, pessoas que estão acidentadas, pessoas que que estão muito desanimados, que deixaram a igreja ou que estão curiosos para conhecer a igreja, é muito legal ter o culto na internet e tal, porque é um primeiro contato, ou você alimenta porque você não pode mais estar na igreja. Mas em casos normais, se você não quer ir mais à igreja, isso não é bom para você, porque afeta a tua vida espiritual. Quer queira, quer não, com o tempo, é como a brasa que sai fora do fogo, né? Ela vai esfriando. E quando a gente olha no plano de Deus para o seu povo, várias festas. Meus amigos, alguém que morasse no extremo norte ou no extremo sul de Israel gastava 3 meses do ano entre o deslocamento até Jerusalém, o período em que eles ficavam lá para as festas e o deslocamento para voltar à sua casa. Imagina, 3 meses do ano só envolvido em adoração. Ou seja, era muito importante. Então, se hoje que você mora perto da igreja, você não quer ir lá passar umas 2, 3 horas adorando a Deus de forma coletiva, isso vai acabar te afetando. Por outro lado, a lição também traz hoje que a nossa adoração coletiva na igreja, ela é também afetada se nós não temos uma adoração pessoal, íntima. Ou seja, se eu não vivo nada com Deus de forma íntima, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você vai na igreja, a tua adoração ali não vai ser plena porque você está seco espiritualmente. Você não foi alimentado, você não recebeu as chuvas de bênçãos durante a semana. Então, às vezes, se você está desanimado para ir na igreja, pode ser que você está refletindo o desânimo também nos teus momentos com Deus durante a semana. Então, o convite da lição desse sábado é: preste atenção. Se você está desanimado para ir para a igreja, é porque talvez você não está se alimentando corretamente durante a semana. E automaticamente você vai ter menos vontade de levantar, menos vontade de se preparar, menos vontade de se envolver, menos vontade de testemunhar, porque vai dizer do quê se você não está vivendo nada com Deus, entende? Então, uma coisa alimenta a outra. Não podemos ficar sem o culto pessoal, mas também não podemos ficar sem a adoração coletiva. E o último ponto aqui da lição de sábado, que também é muito importante, é com relação à coerência, o nosso caráter. Se durante a semana eu, com os meus valores, não vivo de forma honesta e direita a minha vida, isso também vai afetar a minha adoração. Porque se eu trapaceio, se eu estou mentindo, se eu estou enganando, se eu estou sendo violento durante a semana, não tem como esconder isso de Deus, gente. Quando você chegar lá para adorar no sábado e que você não se reconciliou, você não pediu perdão e faz parte dos teus hábitos, pode ser até que você está envolvido, está ali, mas isso vai afetar a tua adoração. Isso impede que haja um contato direto e real com Deus, porque não está ok. Durante a semana não é coerente. Eu não falo de pessoas que tiveram um momento de fraqueza e aconteceu pontualmente. A gente pode falhar e a gente falha, mas de forma permanente estamos durante a semana vivendo valores que estão totalmente em contra ao que Deus nos convida a viver. Alguma coisa, isso vai afetar a tua adoração também na igreja. E chegamos nessa lição que vai falar muito sobre adoração. Hoje, domingo, levantem as mãos para o santuário, Salmo 134. Vamos ali ler, é um salmo curtinho, que diz o seguinte: venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Lindo salmo que tem 3 elementos aqui importantes. Primeiro, você abençoar a Deus. Bendigam o Senhor. Você abençoar a Deus? Primeiro ponto. Servos do Senhor. Você servo. O que é ser servo? Você precisa ser servo para ser aceito por Deus? Nossa, ser servo por quê? Não sou servo de ninguém. Um ponto interessante. E a outra é o fato da gente receber em seguida uma bênção que vem da parte de Deus. São 3 elementos importantes. Vamos trabalhar esses 3 elementos para a gente poder ter uma visão clara da coisa. Primeiro, o culto no santuário é uma troca de bênçãos.
você pode abençoar a Deus também. Como é que significa isso? Como é que funciona isso? Gente, a gente quando ora, quando vai na igreja, a gente só quer bênção. Me abençoe, Senhor, estou precisando, só pede. Mas a gente esquece que Deus também quer ser abençoado. Ah, Deus precisa da minha bênção? Não, você precisa abençoá-lo porque é o seguinte. O que é uma bênção em primeiro lugar? Bênção é você trazer um presente, desejar um presente espiritual que você derrama sobre uma pessoa, ok? Sobre quem está à tua volta. Por exemplo, às vezes eu oro abençoando os meus filhos em casa. Senhor, abençoe meu filho, que eu possa estar com ele, ajude ele nessa etapa e tal. Então, eu naquele momento estou abençoando, estou desejando que venha algo de bom sobre o meu filho, sobre a minha esposa, sobre uma pessoa por quem eu tenho orado. Então, eu estou trazendo bênção para ela. Mas nós também podemos trazer uma bênção para Deus. Não que Deus precise das mesmas bênçãos que nós, mas quando você vai com coração sincero à igreja, louvar a Deus, se você vai com o coração, às vezes com uma manchinha, com uma sujeira, porque durante a semana caiu alguma coisa ali, você fez alguma coisa que você sabe que não está legal, você se sente um pouco envergonhado, você está triste, mas você está pedindo ajuda de Deus, você está ali dizendo, Senhor, eu falhei, eu preciso da tua mão poderosa sobre mim para me limpar, me purificar. Sabe aquela imagem do profeta ali, do sacerdote Josué, que se aproxima, então ele está todo sujo e está com vergonha, e de repente, no livro de Zacarias, né, colocam um manto ali sobre ele, e ele de novo está apto a exercer. Então, quando a gente se aproxima de Deus, mesmo às vezes sujinho, triste, acuado, porque erramos, porque falhamos, e vamos sinceramente pedir a Deus, Senhor, falhei, Senhor, perdão, me ajuda, eu quero me reconectar. Isso é o maior presente que você pode dar a Deus, é um coração sincero. Você está abençoando a Deus, você está ali, Senhor, eu louvo, eu te agradeço, eu estou aqui, eu quero a tua bênção. Você está abençoando Deus porque você está entrando no plano da salvação. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. É para isso que o Cordeiro eterno foi morto lá por cada um de nós. Então você está abençoando a Deus. E a bênção que você recebe dele é o quê? É essa paz, essa certeza que apesar de ter falhado, você é uma nova pessoa. Você pode recomeçar. O nosso Deus é especialista em recomeços. E você então dá essa bênção para Deus de ter a tua pessoa de forma sincera ali presente, adorando, cantando louvores. Por isso que é importante o culto na igreja, pessoal. Por isso que é importante ir à igreja também. Você pode pedir perdão em casa, com certeza. Mas quando você se reúne em assembleia, e é a ideia que Deus nos passa no Antigo Testamento, com a criação do povo de Israel e do templo ali. E mesmo depois, quando o povo se tornou sedentário, que já não era mais o tabernáculo, tinha aquele lugar, tinha aquele momento, tinha o Yom Kippur, tinha aquela coisa de estarmos reunidos. Então a ideia, o plano de Deus para o seu povo, mesmo que hoje o Israel seja espiritual, continua mesmo, estamos nos reunindo para formar ali uma assembleia espiritual também. Então é importante você lá abençoar a Deus com a tua presença e receber essa bênção. Agora tem uma outra ideia nesse salmo que é interessante. Nos chama de servidores, servos. O que é ser servo? Gente, quando existe uma conversão genuína no coração de uma pessoa, a primeira coisa que brota no coração dessa pessoa, se ela se converteu genuinamente, é o desejo de ajudar. Porque você reconhece que você foi ajudado. Você reconhece que você não tinha nada, que você estava indo para o buraco. E de repente Deus entra na tua vida e você está indo para o céu, para a vida eterna. Deus está consertando teu casamento, tua saúde, tua vida. Deus está consertando um monte de coisa em você. Gente, a primeira coisa que deve brotar no teu coração, o que é? Reconhecimento, claro. E o que eu posso fazer para ajudar também? O que eu posso fazer para ajudar minha família, meus próximos, até pessoas desconhecidas? Então você se torna o quê? Um servo de Deus. Amigos, você é a Bíblia em que muitas pessoas estão lendo. Ou seja, antes de chegar na Bíblia papel, as pessoas passam pela Bíblia, você, ser humano, você testemunha. E aí vem um outro detalhe aqui também dessa lição de domingo, que está aqui em 1 Pedro capítulo 2, 4 a 5, que diz o seguinte: à medida que nos aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que significa isso?
Gente, juntamente com Cristo, a gente está formando uma casa espiritual, um templo espiritual. Ou seja, quando alguém entra em contato contigo, ele está entrando em contato com uma assembleia espiritual de Deus. E quando você é bom, quando você é uma pessoa boa, quando você quer ajudar de forma sincera, sem ter nenhum interesse em contrapartida, você está representando e você está sendo uma Bíblia viva para aquela pessoa. É isso, sermos uma bênção para Deus, recebermos a bênção de Deus e sermos pedras vivas, ou seja, testemunhamos e somos bons e fazemos a diferença onde a gente está. É essa a mensagem de Deus para você hoje, é essa a mensagem da lição da Escola Sabatina. Meus amigos, espero que você possa sair hoje inspirado, animado para ser um bom representante de Cristo e ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que vive o que Deus planificou para você na sua plenitude. Se você tem algum mal, alguma sujeira que está aí, se arrependa, não tem problema, Deus vai consertar isso. Mas não mantenha isso aí. E ajude, seja um servo. É uma honra servir a Deus, não é uma vergonha, é uma honra. O verdadeiro cristão é enobrecido por se servir, porque ele sabe que ele é pequeno. Ele não é grandes coisas. Eu não sou grande coisa, você não é grande coisa. Porque reconhecemos que grande mesmo é Deus, ok? Hoje tratamos sobre o cântico novo. Do que se trata esse cântico novo que tanto fala a Bíblia? Eu gostaria de me basear um pouquinho sobre o versículo de Apocalipse 14. O versículo que a lição traz é somente o 3, mas eu quero ler a partir do 1. Descrição muito linda, gente. Olha só. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, e em pé sobre um monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi o som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando os seus instrumentos. E eles cantavam o quê? Cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Gente, que visão maravilhosa. Eu quero fazer parte desse povo abençoado que vai estar com esse cântico novo diante do Cordeiro de Deus, com o nome escrito na testa. São pessoas que venceram, que já estão nesse momento exato, vivendo uma experiência única, indo para o céu. Agora, o que significa esse cântico novo? Gente, esses 144.000 foram perseguidos, foram maltratados, foram mortos, sofreram demais, ok? Então, quando eles finalmente saem desse momento de turbulência, de escuridão, provas, e finalmente encontram com Cristo, com o Cordeiro, você acha que eles vão ficar em silêncio? Você acha que eles vão ficar tristes, olhando para o relógio? Você acha que vai ser um momento assim chato? É um momento de vitória. Finalmente estamos aqui diante de Cristo, estamos indo para o céu, chegou a redenção, não estávamos errados, aí está o Cordeiro. Tudo que a gente sofreu valeu a pena. E o que eles fazem? Eles vão adorar. E vão adorar através de um canto diferente, um cântico novo, que ninguém, a não ser eles que estão vivendo essa experiência, sabem. O que significa então um cântico novo? Uma expressão de adoração profunda, real, de algo muito forte que a pessoa viveu. Mas a lição não está falando somente desse momento. Na verdade, o tema não é os 144.000 na lição de hoje. O tema é o cântico novo. Ou seja, significa que na nossa vida, quando a gente passa por um momento de conversão, por exemplo. Eu, quando vi minha conversão, foi algo muito forte. Eu tinha 18 anos e realmente eu senti a presença do Espírito Santo forte na minha vida. Foi uma coisa assim, muito, que eu não esqueço nunca. Eu vivi ali, de uma certa forma, um momento onde eu cantei um cântico novo. Eu vivi uma coisa nova, eu adorei Deus de uma forma diferente. Eu aprendi como era orar, porque eu antes repetia muita oração, né, muita reza. Eu vinha de uma igreja onde se repetia muitas coisas. E de repente eu descubro que eu posso falar com Jesus como um amigo. E eu descubro uma adoração mais autêntica, uma coisa mais forte, mais presencial ali da parte de Deus. Então, eu exprimi um cântico novo para o Senhor. Então, quando a gente vive uma renovação espiritual, uma reconsagração, uma reconversão, você exprime um cântico novo, você louva a Deus de forma diferente, você o adora de forma diferente, você vai para a igreja de forma diferente. E esse cântico novo se exprime sobretudo também quando a gente se reúne na comunidade e juntos cantamos um cântico novo. Aqueles que viveram uma conversão, que estão ali renovando o seu pacto com Cristo. Então, o convite da lição dessa segunda-feira é que você possa
Se você está precisando, se você está apático espiritualmente, se você já está na igreja há muito tempo e não, sabe, está naquela sequidão espiritual, você está andando por caminhos tortuosos, você fez coisas que não convêm, e você se sente sujo, você se sente culpado, você nem quer ir na igreja porque fala, não sou digno de ir para a igreja, não quero ser hipócrita, não vou na igreja. Gente, ir sinceramente diante de Deus, pedindo perdão, não é ser hipócrita. Então, se eu estou falando para alguém aqui que já não vai na igreja, está desanimado na fé, até assiste os vídeos da Escola Sabatina pelo WhatsApp aí que chegou para você, mas você não está mais indo na igreja. Gente, esses vídeos, os cultos que você assiste aí na internet, os sermões, não substitui a adoração na igreja. Porque lá você tem que chegar com o teu coração abatido, coração sujo. Senhor, tá feia a coisa, mas eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te buscar, eu vim aqui pedir perdão. Sabe, se você vive isso pessoalmente, e se você vai adorar de novo na igreja, você vai chegar lá, você vai cantar um cântico novo, você vai trazer o teu coração ali, para dizer, Senhor, preciso da tua ajuda. Isso é um cântico novo. Então, não te engane, isso aí é coisa do inimigo, colocando esse monte de travas aí. Vá e sirva a Deus plenamente, viva uma nova experiência se você está meio apático, busque essa nova experiência, busque pessoalmente com Deus na tua casa, busque no culto familiar e depois vá buscá-lo também em comunidade. E você então vai cantar um cântico novo. O meu desejo para você hoje é que você possa sair cheio de alegria, de coragem, animado, cantando cânticos de louvor e, quem sabe, vivendo um momento de reconversão, de restart, né, com Deus, para que você possa cantar um cântico novo. Espero que você e eu possamos estar aqui, ó, Apocalipse 14, cantando um cântico novo, porque quando a gente vê o Cordeiro, a gente vai soltar um grito e um louvor novo e vai ser uma bênção. E eu quero você lá, e eu quero lá estar também. Senhor, quem habitará em tua tenda? Estamos hoje no Salmo 15. Gente, pesado, hein? O salmista aqui hoje, a lição pegou pesado. Tem muita coisa boa aqui, recados fortes para nós. E eu quero que você esteja atento para a gente poder crescer espiritualmente através do que nós vamos ler hoje, ok? A lição de hoje, ela aborda o Salmo 15. Vamos aí para uma leitura porque o assunto é sério, hein? Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Gente, que salmo bonito e que salmo comprometedor. O tema hoje da lição é ética e adoração. Como podemos separar a ética da adoração? Quando eu falo de ética, eu falo de comportamento segundo os valores da palavra de Deus. Valores que estão expressos aqui. O que a gente viu aqui como valor? Rapidinho aí. Honestidade, respeito, dizer não à injustiça, aos interesses pessoais, pensar no próximo, falar a verdade. Ou seja, valores que estão expressos nos sermões, nas parábolas, no ensinamento de Cristo e de toda a Bíblia. Ou seja, está dizendo que para nós estarmos em adoração, dentro da Assembleia, adorando o Senhor, isso está diretamente conectado ao nosso comportamento durante a semana. Eu falei na introdução no sábado, né? Gente, a qualidade da nossa adoração na Santa Assembleia, que seja no sábado, se você não é adventista, mas assiste os nossos vídeos, talvez você vá à igreja domingo, mas quando você está na Assembleia, que você está adorando a Deus, aquilo é o reflexo de todo o teu ser. Mas se durante a semana você está enganando, você está sendo violento, você está sendo mentiroso, se você está trapaceando, não vai funcionar. Se você está enganando, não vai funcionar. Porque a tua adoração tem que ser completa. Então, não há como viver uma vida em dicotomia. Então, de repente a nossa mente está cauterizada, estamos habituados, você olha para o lado, tá todo mundo de boa, então não tem problema. Os outros não são parâmetros. Então, um ponto importante na lição de hoje, olha só o que diz aqui. A santidade está como condição de adoração. O Salmo 15 lista os requisitos para aqueles dignos de adorar na presença de Deus. Nossa, então eu não vou mais à igreja. Não sou nada disso. Olha só,
A santidade, nós já cansamos de falar sobre isso, mas vamos repetir para que todo mundo entenda. Quem sabe você não saiba ainda. Santidade não é que você é santo e perfeito. Santidade é que você decidiu caminhar, nadar contra a correnteza. Tá todo mundo indo nos seus prazeres, na sua vida, fazendo o que quer. E você decidiu viver debaixo dos valores da palavra de Deus. Você decidiu não mentir, não enganar, você decidiu ser honesto no seu trabalho, trabalhar não pelo dinheiro, mas trabalhar porque você vai fazer a coisa certa porque é certo, entende? O patrão pode estar como pode não estar. Quando ele não está, você trabalha até melhor, entende? Você é uma pessoa honrada. Então, isso significa ser santo. Não que você seja perfeito, mas que você está buscando o melhor. Você cometeu um erro, mas você vai na igreja não com soberba. Tô nem aí. Todo mundo faz, ou Deus nem viu, ou é muito pequeno comparado a outras coisas que outros fazem. Não, você cometeu um erro, você vai para a igreja, você vai de cabeça baixa. Você vai pedindo perdão, você vai com humildade. E você entra na adoração já pedindo perdão. Senhor, vim aqui para te adorar, mas por favor, purifica-me, renova-me, me dá de novo o teu Santo Espírito. E se você tiver que corrigir alguma coisa, corrija. Mas você vai lá para entrar em adoração. E Deus te perdoa. E você vive uma caminhada de santidade. Ou seja, mesmo que você falha, você pode ir. Mas se conscientemente, regularmente, por exemplo, você bate em alguém, você é violento, com palavras, fisicamente, moralmente, né? Psicologicamente, você está agredindo. Gente, não dá. Toda oração vai ser afetada, não vai ser total, porque você sabe que não é legal. E se você não consegue, se você já tentou e que não consegue, sabe a experiência dos alcoólatras? Um alcoólatra que uma vez se torna alcoólatra, será alcoólatra até o último dia da sua vida. Porém, graças a Deus, muitos deixam isso e param de ser praticantes do alcoolismo. Entende? Então ele é alcoólatra. Sou alcoólatra há 20 anos, mas faz 15 que eu não bebo. Mas ele sabe que ele é super sensível ao álcool, que se ele voltar a colocar uma gota na boca, aquilo pode arrancar todo o negócio, entende? Você e eu somos alcoólatras do pecado, entende? Nós temos também essa tendência a pecar. Mas o que não pode é você voltar a ser consumidor regular e achar que tá bom e que não é alcoólatra. E na verdade você é, entende? Falhar acontece. Entende? Um alcoólatra de vez em quando ele falha. Opa, voltei, Senhor. Não quero mais esse álcool do pecado, não. Eu não quero viver embriagado pelo pecado. Mas se conscientemente, regularmente, você passa a mão por cima, você esconde por debaixo do tapete, não vai funcionar, meu amigo. Não vai dar certo. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de vida legítima. Mais uma vez, repito. Você, quando se arrepende, que pede perdão, que sinceramente busca a Deus, você está abençoando a Deus, como eu falei no outro dia aqui. Você está no caminho certo, ok? Mas se você está escondendo conscientemente debaixo do pano, a tua adoração está afetada. A tua vida espiritual, como eu falo de novo, você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, o teu comportamento durante a semana fala muito da tua fé, da tua igreja, e fala muito da tua adoração. Então, a chamada de hoje, do Salmo 15 é, por favor, venha com ética. E se você não tem, você está falhando, eu posso te ajudar. Mas venha de coração inteiro, completo, íntegro, colocando as cartas na mesa. E aí a gente vai poder fazer algo de bonito e vamos ver uma adoração legal juntos. Deus, ele realmente quer ver uma experiência profunda e real contigo. Vamos atacar então o coração dessa lição que diz o seguinte, olha só. Como é que a gente pode fazer para que a nossa adoração também sirva como uma proclamação, né? E aí o Salmo 96 nos ajuda, e eu gostaria apenas de ler 3 versículos que dão uma sugestão com relação a isso. Hein? Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Ou seja, anunciar a glória de Deus. Né? Versículo 7. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glórias e forças. Dizer que foi Deus quem fez as bênçãos, que deu as bênçãos. Né? Versículo 10. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Ou seja, que anuncia a justiça de Deus vindoura. Esses 3 versículos nos ensinam uma certa estrutura para que a gente possa chegar a essa proclamação do Evangelho através da adoração. Olha só que legal. Eu creio que já foi mencionado aqui nas lições anteriores, o pastor Ranieri deve ter apresentado, que é muito bom a gente de vez em quando parar e fazer um pequeno resumo, uma recapitulação das bênçãos que Deus já derramou em nossas vidas. Se você parar um momento e falar assim, gente, o que é que Deus já fez na minha vida? E você faz aquela lista, olha, em tal momento. Quem tem agenda de oração, gente, é uma
olha, eu recomendo você ter uma agenda de oração, que você coloque ali os teus pedidos e quando eles são atendidos, você marca assim, atendido. Aí você vai olhando a tua agendinha e você vê, alguns ainda não, às vezes demoram anos, né? Outros que você orou tanto, tal, 2, 3 meses, um ano, e de repente Deus atendeu. Ou então Deus te falou, olha, isso aqui tá fora da casinha, então esse teu pedido aqui tá, e você coloca anulado porque você entendeu que não era o melhor. Então essa agendinha ajuda muito a gente a crescer no nosso conhecimento do poder de Deus na nossa vida. Quando você faz isso, você vai se dando conta que Deus é muito poderoso e que Deus ele tem atuado na tua vida. O que isso gera em você? Gera reconhecimento. Quando uma pessoa te faz bem, te ajuda, te apoia, você faz o quê? Você a rejeita, você ignora? Não, você quer fazer o mesmo por ela. Então, quando a gente relembra as coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, o que vai nascer no nosso coração? Alegria, exultação, você vai querer adorar, você vai querer agradecer. E como é que você agradece a Deus? Você vai lá no céu e dá um cheque para Deus? Não. Você vai ter um encontro pessoal com ele e agradecer e adorá-lo. Você vai ter um encontro familiar com ele através do culto familiar e adorá-lo. E você vai ter um encontro comunitário com ele para adorá-lo. Então, quando você sai publicamente para ir à igreja, quando as pessoas veem sua família, seus amigos, tal, que você toma tempo para a igreja, toma tempo para projetos sociais, toma tempo para projetos de evangelismo, o teu tempo, os teus recursos, os teus talentos, eles falam, nossa, mas essa pessoa é dedicada à igreja, nossa, tal. O que você está fazendo? Você está louvando a Deus, você está adorando a Deus, mas o teu testemunho também está ficando pelo caminho. E você está proclamando que existe um Deus na tua vida. Ora, isso nos faz lembrar também uma coisa que está em Apocalipse 14, que são as mensagens dos 3 anjos. O primeiro anjo, versículo 6, fala para a gente sair e adorar aquele que fez o quê? Criou os céus e a terra, o criador de tudo. Então, quando você adora Deus publicamente, quando você se compromete com Deus, você está fazendo esse anúncio da mensagem do primeiro anjo. Então, através da tua oração, o teu tempo que você toma para adorar a Deus, para você louvar a Deus, para você servir a Deus, está servindo de testemunho. Então, através desse compromisso pessoal teu, que parece que, né, que ninguém nem está vendo, mas sim está vendo. As pessoas veem que você dedica tempo, veem que você é um adorador. E às vezes quando você convida as pessoas para irem à igreja, eles veem o teu comprometimento. De repente um colega de trabalho que conhece você ali no ambiente do trabalho. Aí de repente chega lá, você está passando lição da escola sabatina, você está dando a tua opinião, você está ajudando como diácono, você está fazendo a recepção, você trabalha com jovens, trabalha com as crianças. Eles dizem, nossa, que coisa bonita, que comprometimento. Você, através da tua adoração, você está evangelizando. Em geral, em resumo, é o que a mensagem dessa lição nos traz hoje. Eu espero que isso fique como uma inspiração para que você possa ver que o teu compromisso pessoal com Deus é muito valioso. Existe, sim, uma nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, que está observando. Quando você se levanta de manhã, você sai para trabalhar, qual é a tua motivação? Você pode estar motivado por uma coisa muito simples que todos pensaram ao mesmo tempo. Dinheiro. Eu preciso de dinheiro do meu salário para poder pagar as minhas contas, as minhas faturas, ok? É uma razão, é uma motivação. Não deixa de ser uma boa motivação. Uma motivação correta. Você tem compromisso, você tem a tua família para cuidar. Você sai para trabalhar e ganhar dinheiro. Porém, tem gente que decide fazer algo diferente. Porque, às vezes, quando você trabalha só para o dinheiro, o trabalho é meio chato, né? E se torna uma coisa assim, meio que obrigação, meio mecânica. Mas às vezes você vê gente trabalhando com paixão. Mesmo se o trabalho é ruim, né, a pessoa não gosta muito, mas ela faz com afinco. Tem gente que tem sorte de trabalhar em algo que gosta. E isso é muito legal, gente. Se você trabalha com algo que você gosta, parabéns. Isso é uma bênção de Deus, agradeça ao Senhor. Agora, se você trabalha com algo que você não gosta, eu sei que é complicado, mas se a gente colocar a verdadeira motivação em dar glórias a Deus através do que a gente faz e testemunhar de Deus em tudo que a gente é e faz, você vai fazer um trabalho chato, mas com outro olhar. Eu vou fazer isso aqui porque eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo para o patrão, não estou fazendo pelo dinheiro, estou fazendo para Deus. Então eu vou fazer bem feito, de forma honesta, de forma correta, no seu tempo certo, de forma organizada, eu estou fazendo por Deus. Então, as pessoas que estão à tua volta, elas vão começar a perceber que, mesmo se o trabalho é chato, você não gosta muito, você de repente mudou porque você está fazendo melhor, você está fazendo com mais simpatia, e aquilo vai ser contagiante. E vai ser benéfico para você, porque você está fazendo o quê? De coração. Eu quero fazer um paralelo com a adoração. Quando você sai para adorar a Deus, será que você não está saindo de forma mecânica? Ah, porque sempre fui à igreja, porque eu tenho um cargo na igreja, como é que é assim que eu não vou na igreja, como é que eu não vou adorar, como é que eu não vou pregar, como é que eu não vou cantar? Mas de repente você está sendo levada
pela massa, pelo hábito, Eu sou pastor há muito tempo na Europa. Quantas vezes, meus amigos, eu encontrei pessoas que chegavam de outros países, onde estavam com a família, cresceram sempre na mesma igreja, que estavam assim super comprometidos lá e que chegaram aqui na Europa, onde a vida aqui é muito diferente. É, as igrejas são menores e ninguém fica assim. Às vezes você não encontra ninguém da igreja durante a semana. De repente você mora num lugar isolado. Muitas vezes aconteceu comigo, trabalhando aqui na Europa, quando eu ainda não era pastor, de não encontrar ninguém durante a semana que era da igreja. Toda semana no trabalho, né? Então, de repente, as pessoas encontram, entre aspas, uma outra liberdade. E aquilo faz com que elas simplesmente percebam que todo o compromisso que elas tinham no seu país natal era mais ritualístico, era mais tradicionalista. E, de repente, quando a pessoa tem toda essa liberdade, quantas pessoas deixaram a igreja, quantas pessoas se afastaram de Deus e começaram a fazer coisas assim que nem pessoas que na hora da igreja faziam, porque de repente saiu do quadro, saiu do hábito, entende? E de repente eu fico pensando, né? No fundo é bom porque boa parte delas voltam para Deus e falam, nossa, como eu nunca imaginei que eu pudesse me afastar de Deus tanto. Mas na verdade as pessoas já estavam afastadas de Deus no seu país de origem, porque lá era tudo muito mecânico, muito ritualístico. E quando vem para um lugar onde tem muito mais, como é que eu posso explicar isso? Não é liberdade, mas menos compromisso e talvez menos pessoas te olhando, de repente a pessoa, né, no português bem simples, descamba, né? Por quê? Porque talvez lá já no país de origem aquilo não estava sendo real e profundo. Então, eu falo para você hoje que está talvez a vida toda na mesma igreja, há muito tempo aí comprometido no mesmo lugar, cheio de compromisso na igreja, você talvez é ancião, diácono, monitor, monitora. Será que a tua adoração é autêntica ou ela faz parte de um rito? Olha só o que diz aqui o Salmo 40, a partir do versículo 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Essa parte eu queria enfatizar, né? A tua lei está no fundo do meu coração. Ou seja, o que esses versículos estão falando? Gente, sacrifícios é muito importante, o culto, ir à igreja, né? Tanto o sacrifício no Antigo Testamento como quando a gente participa de uma Santa Ceia, por exemplo, aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, isso é importante. A lição dessa semana não está desvalorizando isso, mas ela está valorizando um ponto. Fazemos isso realmente com coração, com paixão, com sentido. E eu sei que para muitas pessoas é complicado. Eu não quero aqui... É muito fácil chegar e acusar e tal. Eu sou pastor, vou na igreja e quando não vou na igreja eu me sinto incomodado. Mas às vezes eu pergunto, eu estou incomodado porque eu estou habituado como pastor à igreja, participar e trabalhar? Ou eu estou indo lá porque eu quero ter um encontro com os irmãos, adorar a Deus e pregar ou ouvir o sermão? Entende? Qual é o que me motiva de verdade? Assim como você pode ser um apaixonado pelaquilo que você faz no teu trabalho e fazer de coração, e isso encanta as pessoas veem que você é legal, que você faz aquilo com vontade. É a mesma coisa, Deus quando vê que você chega na igreja com o coração explodindo de reconhecimento, de alegria, que você está lá porque você está apaixonado, que você tá em relação com Ele, em comunhão com Ele, Deus ele se alegra dessa oferta. Sabe, você tá igual a oferta da viúva pobre, né, que deu tudo que ela tinha. E foi muito melhor do que todo o outro dinheiro que aquele povo estava dando, que tinha muito mais valor, mas ela deu tudo, ela estava apaixonada. Apaixonada por Deus. Então, qual é a tua adoração? Como é a tua adoração? É uma adoração apaixonada, com vontade, onde você vive aquilo? Ou você está meio mecânico, meio assim, tipo Instagram, né? Só para aparecer. Então, gente, fica aí o convite da lição da semana para que você possa, né, refletir, pensar como é que está a minha adoração. E, de repente, às vezes, algum tipo de mudança que pode acontecer, às vezes nos ajuda a pensar e a rever e a calcular se eu estou realmente vivendo aquilo, né? Quando às vezes acontece um acidente, um problema, como é que está a minha confiança com Deus? Naquele momento de prova, continua firme? Eu espero que com essas reflexões você possa partir adorando a Deus durante todo o seu dia, pensando nele, louvando, e quando você for na igreja ou no culto familiar, que você viva isso de forma feliz, profunda e contente, reconhecendo todas as bênçãos de Deus na tua vida, ok? Então vamos aqui a alguns aspectos sobre adoração para fechar essa semana que são realmente muito importantes. É importante relembrar um ponto que nós já falamos aqui durante a semana, que a adoração pública ela está diretamente relacionada com a adoração individual e pessoal. Se a tua adoração individual está contaminada, está falhando, ou é inexistente, isso afeta a tua adoração
comunitária junto com os outros membros, porque isso reflete automaticamente. Se eu não vivo nada com Deus durante a semana, como é que é a minha adoração? Ou então, se eu estou vivendo algo que é contra os valores de Deus e conscientemente eu estou ali vivendo aquilo e não largo o osso. E de repente você vai adorar a Deus, mas você sabe que você está com algo grave que você não está resolvendo, que você não está cuidando, entende? Agora, tem uma palavra muito importante que foi trazida nessa lição de sexta-feira, que é arrependimento. Menciona, por exemplo, ali Balaão. Balaão, quando ele viu o anjo que falou ali, né, com o jumento e tal, Balaão pede perdão. Mas por que ele pede perdão? Por que ele está arrependido? Porque ele sentiu medo das consequências, ok? Então, o arrependimento que surge quando você tem medo do que pode acontecer de ruim com você, porque... Não, a Bíblia está falando de um arrependimento porque você reconheceu a grandeza de Deus e a tua pequenez. E que você precisa mudar, que você precisa se limpar. E essa limpeza só acontece através de Jesus Cristo. E aí você se arrepende de forma verdadeira. Então, mesmo se você cometeu erros, quando você chega para adorar, é porque o teu coração está em pedaços, mas você está entregando os pedaços para Deus. E aí você está pedindo para Ele reconstruir, para Ele refazer a tua vida. E Deus é especialista em colar pedaços, entende? Então, essa é a adoração. Você pode estar sujo, você pode chegar meio cheio de manchas ali, mas você chegou para ser limpo, você não chegou justificando. Nós temos a fácil tendência de justificar tudo, né? Essas foram as circunstâncias, né? Como acontecia com Saul, quando finalmente Saul estava esperando Samuel para a oferta e ele não esperou, chegou lá e olha... E quando finalmente ele foi lá e fez o sacrifício, chegou Samuel e falou, olha, eu fui forçado pela circunstância. Não tem essa. Não tem essa de ser forçado pela circunstância, a gente tem que assumir. Então, a verdadeira adoração, ela está conectada com o nosso culto pessoal, mas também com os nossos valores com os quais a gente vive durante a semana. E também com se alguma coisa que você está fazendo que está bloqueando ali a adoração, porque você sabe que está em conflito com os valores da palavra de Deus, ok? Outro ponto interessante aqui é a experiência de homens retos, de homens que tiveram uma vida transformada. Quando eu falo homens, né? Homens e mulheres, né? De pessoas que vivem, e sobretudo quando a pessoa vê uma conversão depois da idade adulta, que você vê o antes e o depois. É tão bonito, né? Eu não quero desmerecer uma pessoa que nunca saiu da igreja, ou que sempre teve uma vida certinha, não é isso. Mas quando você vê o antes e o depois, fica mais fácil até, né? Mas quando você vê uma pessoa reta, justa, e que você se admira de ver como a pessoa era antes e como ela é agora, como ela mudou, como os valores dela mudaram, sua honestidade, a palavra dela, você pode confiar, se deu a palavra, e se não pode cumprir, avisa, explica, olha, eu te prometi isso, mas aconteceram as circunstâncias e não é possível, mas eu estou aflito porque eu gostaria de cumprir. Entende? Então, é diferente. Quando uma pessoa se torna honrada, uma pessoa de palavra, honesta, que trabalha bem, que trabalha de forma correta, que é equilibrada na sua casa, que é equilibrada no seu trabalho, que é equilibrada na igreja. Gente, que testemunho. Isso é poderoso. E isso anima outras pessoas a adorarem a Deus também. Por quê? Porque o exemplo dessa pessoa vai me influenciar a também querer ser igual, porque eu vi que o poder de Deus na vida dela funcionou, por que não vai funcionar na minha também? Claro que vai. Então você, por aquele exemplo, você é chamado então, não por medo do inferno, das consequências, mas por a alegria de saber que o céu está te esperando. Entende? Não é por medo, mas por alegria, pelo exemplo, né? Eu esqueci agora um ditado, mas que uma palavra obriga, mas um exemplo arrasta. Eu não sei como se diz em português isso direito, mas você pode falar o que você quiser, mas o teu exemplo vai arrastar gente, enquanto que a tua ordem talvez empurre alguém, entende? Então é isso que eu desejo para você, que você possa viver de forma honrada, que você possa, através dessa maneira, pregar o evangelho através do teu testemunho, que você possa, através disso, também influenciar a tua família, as pessoas que estão à tua volta, e que você viva uma adoração autêntica. Que Deus te abençoe, que você possa entrar no sábado, que começa daqui a pouco, com alegria, que você vá à igreja de coração aberto, que você possa se comprometer, e em breve eu espero que você possa estar comigo, com todos nós, nas mansões celestiais, para vivermos a verdadeira adoração quando estivermos ali diante do Cordeiro, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abração para todos vocês. Tchau, tchau.